Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Bom, a gente vai começar mais uma aula hoje, tá? Disciplina de mercado de capitais. Só vou projetar a minha apresentação aqui para vocês para a gente começar, tá bom? Essa é a nossa aula síncrona 3. Lembrando que acompanhe o plano de ensino que eu passei para vocês no primeiro dia de aula, vejam as datas das NAPs, olhem o SIGAR de vocês, eu sempre estou atualizando. Dia de NAP, dia de entrega do trabalho, que vai ser a segunda NAP, a primeira NAP, tá? Acompanhem esse cronograma para vocês não se perderem, tudo bem? Bom, vou projetar minha tela aqui. Eu acredito que já vai entrar para vocês. Bom, acho que agora já está projetando para vocês. Essa é a aula síncrona 3, Mercado de Capitais, tudo bem? Eu sou o professor Darcy Neto e a gente está na Universidade Federal Rural da Amazônia, na UFRA. Bom, a bibliografia continua seguindo a mesma que eu estou utilizando com vocês nesse semestre. Hoje a gente vai falar do capítulo 2, tá? O capítulo 2, ele engloba esses pontos que eu estou projetando para vocês aí no slide. Algumas políticas econômicas são as principais, né? Monetária, política fiscal, política cambial, inflação brasileira, e os dois últimos pontos eu coloquei um asterisco na frente, porque planos econômicos brasileiros e crise de 2008 eu não vou falar na aula de hoje, tá? Vai ser tarefa para vocês de leitura, vocês vão fazer a leitura desses dois pontos do último capítulo, a última parte do capítulo 2, tá? Inclui eles no fichamento, inclui ele no material de estudo, tudo bem? Eu estou incluindo como matéria, mas para não ficar muito maçante essa aula, para não ficar muito longa, eu vou falar até o ponto que vai na inflação e depois planos econômicos brasileiros e a crise de 2008, vocês vão estudar o conteúdo do livro, tudo bem? Sempre recorram ao livro, da bibliografia que eu passei para vocês, e ao meu e-mail, ao e-mail do professor, para vocês tirarem dúvidas do conteúdo, tá, pessoal? A data da prova da NAPIM está se aproximando, eu preciso que vocês estejam um dia no conteúdo para conseguir fazer a prova, para não ter nenhum problema, tudo bem? Bom, vamos lá. Políticas econômicas, vou falar um pouco disso hoje nessa aula. A gestão da economia atender às necessidades de bens e serviços da sociedade e atingir determinados objetivos sociais e macroeconômicos, né? Então, a gente quer ter bem-estar social, a gente quer crescimento da economia, a gente quer desenvolvimento econômico, então isso envolve objetivos macroeconômicos e também objetivos sociais, né? Pleno emprego, aqui tem outros exemplos, né? Pleno emprego, distribuição de renda, estabilidade de preço, crescimento econômico, e entre outras coisas. Só que como que a gente faz isso no governo, né? Pensando hoje, você, como pessoa que comanda a política do governo, como que você faz isso? Como você faz distribuição de renda, bem-estar social, estabilidade de preço, né? Sem gerar inflação, crescimento econômico, desenvolvimento econômico, né? São trabalhos difíceis, né? Para isso, o governo atua por meio de políticas econômicas, né, sendo principalmente política fiscal e política cambial, tá bom? Os instrumentos das políticas econômicas são mais eficientes quando aplicados em mercados financeiros mais desenvolvidos, né? Mas aqui a gente vai ver a teoria sobre esses três mecanismos, né, de política econômica e depois a aplicação para o Brasil, de fato, né? Bom, a gente vai começar falando da política monetária. A política monetária enfatiza a sua atuação sobre os meios de pagamento, né, que a gente já falou em aulas passadas o que é isso. Títulos públicos e taxa de juros. A política é geralmente executada pelo Bacen é o Banco Central do Brasil, a qual possui poderes e competência própria para controlar a quantidade de moeda na economia. Então, se a gente lembrar da última aula, que eu falei da circulação da moeda na economia, ela também, além dela controlar a circulação de moeda na economia, a quantidade de circulação de moeda, isso acaba que ela controla também a velocidade da circulação da moeda, né? Não é só a quantidade da moeda, a velocidade também, né? Então, o Bacen, ele tem autonomia para controlar essas duas coisas. Tudo bem? Isso eu já expliquei na aula anterior. Na aula passada, a gente já falou sobre velocidade de circulação da moeda. Política monetária expansionista. Então, o que a política monetária faz? A política monetária, ela atua através da moeda, títulos públicos e taxa de juros. Ela tem esses três mecanismos para atuar em política macroeconômica, né? Política monetária no país. Política monetária expansionista. O que a gente quer fazer? A gente quer expandir a oferta monetária, tá? Quando você pensar em política monetária expansionista, pensem assim, você quer expandir a oferta monetária. E o contrário válido, né? Política monetária contracionista.
O mercado está muito aquecido, você quer desaquecer a economia, aí você vai fazer uma política monetária contracionista. Você vai tirar moeda de economia, você vai tirar moeda de circulação, você vai diminuir taxa de juros, você vai aumentar a venda de título para o público, que o público compra título e você como governo, dá o título, o público compra esse título e te dá o dinheiro. Então, nisso você está tirando moeda de circulação, você está desaquecendo a economia. Tudo bem? Política monetária expansionista. Quando eleva a liquidez da economia, maior volume de recursos no mercado, elevando os meios de pagamento. Então, você está injetando moeda na economia, você está aquecendo aquele mercado, você está aumentando a quantidade de moeda e, consequentemente, isso aumenta a velocidade da moeda. Tudo bem? Política monetária contracionista, é o contrário. A moeda o país está muito aquecido, está gerando inflação, então vamos reduzir um pouco essa quantidade de moeda de circulação e essa velocidade. O que a gente faz? Política monetária contracionista. Redução dos meios de pagamento, menor circulação de moeda, venda de título pelo Bacen para tirar moeda de circulação. Então, o que o Bacen faz? Oferece título público para as pessoas compram esses títulos, o Bacen pega o dinheiro delas e dá o papel, né? O papel é o título. Então, o Bacen, fazendo isso, ele está reduzindo os meios de pagamento, né? Ele está tirando moeda de circulação, porque o objetivo é desaquecer a economia, porque a economia está muito aquecida, está gerando inflação, então o governo tem esse papel de desaquecer a economia nesses momentos. Tudo bem? Bom, o Bacen faz política monetária através basicamente de 3 instrumentos. Aqui atrás eu falei sobre, ele mexe nos meios de pagamento, ele vende título público, vende ou compra, dependendo da política que ele quer fazer, e ele mexe na taxa de juros também, dependendo da política que ele quer fazer. Aqui são 3 instrumentos pelo qual ele consegue fazer essas coisas, tá? Recolhimento compulsório. O que é recolhimento compulsório? É quando o banco comercial, né, o Itaú, o Bradesco, o Santander, quando os bancos comerciais, eles pagam uma reserva de moeda para o Banco Central, tá? Todo banco comercial, ele é compulsório, é obrigatório, ele tem que pagar essa reserva de moeda para o Banco Central, tá? Operação de mercado aberto, ou open market, comprando e vendendo títulos de ações e afeta os meios de pagamento. Eu acabei de falar para vocês. Numa política monetária expansionista, se o governo quer expandir a moeda de circulação, quer expandir os meios de pagamento, ele compra título, ele injeta dinheiro na economia. Então, o que ele faz? Ele compra título e joga dinheiro. Compra título e joga dinheiro. Se ele quiser fazer uma política monetária contracionista, ele faz o contrário. Ele vende título para o público e pega o dinheiro, vende o título e pega o dinheiro. Então, ele está tirando moeda de circulação. Tudo bem? O terceiro ponto, o terceiro instrumento básico da política monetária é a política de redesconto. Empréstimos dos bancos comerciais ao Bacen para aumentar a liquidez. Por exemplo, o banco comercial ele vai fazer um empréstimo com o Banco Central porque ele precisa ter mais dinheiro em caixa, ele está com dinheiro menor, então ele empresta dinheiro no Banco Central para ter dinheiro em caixa, para ter moeda em espécie, para aumentar a liquidez dele. Tá? Então, esses 3 pontos estão detalhados no livro, dividido nas três próximas subseções. Então, lá você pode, no livro você vai ler assim, recolhimento compulsório, eu expliquei o que é, aí você vai recorrer ao livro e vai ler aquele trechinho que está falando sobre os exemplos de recolhimento compulsório, como funciona. E mercado aberto, política de desconto também, eles estão detalhando mais no material. Então, abram um livro lá na página desse assunto e recorram à explicação que eles estão dando, porque aqui eu estou dando assim, um exemplo prático, uma definição, mas é mais no livro que vocês conseguem se aprofundar, mais daquele conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá. Política monetária, então. Continuando com a política monetária. Aí aqui tem uma tabelinha, né? Se a política monetária vai ser expansionista, maior liquidez na economia. Se vai ser restritiva, menor liquidez, né? Expansionista, você está colocando moeda na economia. A restritiva ou contracionista, você está tirando moeda da economia. Tá? E a atuação pelos 3 meios, né, pelos 3 instrumentos: depósito compulsório, mercado aberto e redesconto. Então, em cada lugar dele fala o que movimenta. Se você for fazer uma política expansionista através de depósito compulsório, você diminui o percentual de recolhimento, tá? Desse depósito compulsório. Se você quer fazer uma política expansionista aberto, o governo injeta dinheiro na economia quando adquirindo títulos públicos. Foi o que eu falei para vocês. Ele coloca dinheiro na economia porque ele compra título, pega o título, dá o dinheiro. Pega o título, dá o dinheiro, nisso ele está colocando dinheiro na economia. Tá? Se ele quer fazer uma política expansionista através de política de redesconto,
A autoridade monetária reduz a taxa de juros e aumenta o prazo da operação. Então, ela quer que o banco comercial faça empréstimo com ela está fazendo uma política expansionista. Então, através do redesconto olha, banco, eu vou te dar uma taxa menorzinha e vou aumentar o seu prazo. Então, pega dinheiro emprestado comigo, eu quero fazer uma política monetária expansionista. Então, eu estou querendo emprestar dinheiro para você, eu vou facilitar a sua vida. Tudo bem? É isso que eles fazem. Vamos olhar agora o outro lado, uma política contracionista, quando o governo, a autoridade monetária, quer tirar dinheiro de circulação, quer tirar moeda de economia através desses três instrumentos. Tá? Através de depósito compulsório, como que eles tiram dinheiro da economia? Aumenta o percentual de recolhimento. Né? Se o percentual de recolhimento é X, lá que o banco, compulsoriamente, o banco comercial tem que pagar o Banco Central, vai ser X menos Y, por exemplo. Vai ser um percentual, desculpa, X mais Y, né? Vai ser um percentual maior. Por quê? Porque ele quer aumentar esse valor compulsório, né? Porque o que acontece na política restritiva? A política restritiva, a autoridade monetária, ela quer tirar a moeda de circulação. Então, se ela aumentar o depósito, o valor, a taxa do depósito compulsório do banco, em vez de o banco pagar, sei lá, 50 mil por mês, o banco vai ter que pagar 70 mil por mês. Nisso que o banco está pagando mais para o Banco Central, automaticamente o Banco Central está tirando moeda de circulação, né? O banco ele pagava um valor, agora ele paga um valor maior mensalmente para o Banco Central. Então, nisso, ele já está atuando em tirar moeda de circulação através de depósito compulsório. Deu para me entender? Mesma coisa, mercado aberto, open market, política contracionista. Como que acontece? O governo retira dinheiro da economia vendendo título público. É o contrário do outro, né? Através de mercado aberto, através de open market, a política contracionista o governo vende título, pega dinheiro, vende título, pega dinheiro e tira moeda da economia. Tudo bem? E o último ponto, política de redesconto. Como é que faz uma política monetária restritiva por meio do redesconto? A autoridade monetária aumenta a taxa de juros e reduz o prazo da operação. Tá? Então, vai ser um juros maior e um prazo mais reduzido. Por quê? Porque, nesse momento, com essa política, o Banco Central não quer estimular que os bancos emprestem dinheiro dele. Ele quer desestimular o empréstimo. Tá? Então, ele aumenta a taxa de juros e reduz o prazo. Tudo bem? Gente, esse ponto aqui, assistam várias vezes, tá? É muito importante vocês terem isso aqui na cabeça de vocês, porque isso aqui por exemplo, é assunto de prova, entendeu? Uma política monetária expansionista através de mercado aberto. O que acontece? Entendeu? Eu consigo tirar várias questões daqui que são relevantes ao nosso curso, tudo bem? Então, entender sobre política monetária, política fiscal e política cambial são assuntos primordiais para a nossa disciplina, tudo bem? Então, já falei rapidamente da política monetária, agora eu vou falar da política fiscal. Como que se dá a política fiscal? Né? A política fiscal centraliza suas preocupações nos gastos do setor público e nos impostos cobrados na sociedade. Então, o governo tem dois instrumentos, ele mexe no gasto e mexe no investimento. Tá? Procurando atingir determinados objetivos macroeconômicos sociais, igual da política monetária. O objetivo é o mesmo, só que você tem papéis diferentes. Através de política monetária, você atua daquele jeito que eu expliquei. Através da política fiscal, você atua de outra maneira. Através da política cambial, você atua de outra maneira. Mas os três têm o objetivo fim igual, né? Que é qual? Melhorar os objetivos macroeconômicos e sociais, né? Então, a política fiscal define a escolha do governo em relação a seus gastos e a títulos e a tributos cobrados. Ou seja, o governo consegue atuar em gasto e tributo, né? Ele começa a aumentar a tributação, reduzir a tributação, dependendo da política que ele quer fazer, através da política fiscal. Investimento, ele consegue aumentar investimento, reduzir investimento, dependendo do tipo de política que ele quer fazer. Tá? Essa política econômica no curto prazo, curto prazo é o quê? Uma coisa que vai acontecer por agora. Assim, eu fiz a política hoje, ano que vem já tem efeito, nos próximos 2 anos já tem efeito. Tá? Isso é curto prazo. Afeta mais diretamente a demanda da economia. No longo prazo, o crescimento e a poupança. Então, no curto prazo, se eu faço uma política contracionista, eu vou ter um efeito imediato, né, em relação à demanda. Se eu estou restringindo, se eu estou tendo uma política fiscal contracionista, provavelmente eu quero que a minha demanda diminua. Então, a curto prazo, a minha demanda tende a diminuir. Se eu estou fazendo uma política fiscal expansionista, se eu estou expandindo gasto, aumentando gasto, por exemplo,
Se eu tô expandindo o gasto, por exemplo, eu consigo... Não, eu parei a aula aqui porque eu estou escutando o interfone tocando, mas não tem como ir lá. Eu consigo expandir o gasto, por exemplo, aumentando o investimento, né? Eu consigo atuar no investimento de acordo com o tipo de política que eu quero fazer. Ah, eu quero aumentar investimento, significa que eu estou fazendo uma política fiscal expansionista. Ah, eu quero reduzir investimento, estou fazendo uma política fiscal contracionista. Tudo bem? Quando o governo altera os impostos, ocorre uma influência na capacidade de consumo e poupança das famílias. Por isso que, através de gasto do governo, ele consegue mexer em tributação, isso altera a capacidade de consumo e poupança das famílias. Por quê? Porque a tributação afeta diretamente o consumo e investimento através da taxa de juros, se aumentar a taxa de juros, reduzir a taxa. Isso também afeta a capacidade de consumo e poupança das famílias. Não só das famílias, mas como dos agentes econômicos, das empresas, etc. Tudo bem? Então, eu coloquei um modelo keynesiano de renda, que é o que o Brasil adora, do PIB, né, de modelo de determinação da renda. Aqui a gente tem o nosso Y, nosso PIB, é o nosso produto potencial, tá? Nosso produto da economia, nosso produto interno bruto, ali, o que a gente está crescendo economicamente, né? O C é o consumo do governo, o Y, o I é o investimento do governo, o G é o gasto do governo, o X é as exportações do governo, e o menos M é a importação, é menos porque você está gastando dinheiro importando, né? Então, esse é o modelo keynesiano de determinação da renda, e a política fiscal atua diretamente, ou no I, ou no G, ou nos dois, tá bom? Como que ela atua no gasto? Tributo. Aumentando o gasto, reduzindo o gasto, aumentando o tributo, reduzindo o tributo. Como que ela atua no investimento? Aumentando investimento, reduzindo investimento, aumentando taxa de juros, reduzindo taxa de juros, tudo bem? O investimento está ligado diretamente à taxa de juros, e o gasto está ligado diretamente ao tributo, tá certo? Eu falei rápido, assim, eu preciso que, depois que você assistir a minha aula, vá para o livro, assista, leia aquele conteúdo falando sobre política fiscal para ir entrando esse assunto na cabeça de vocês, tá bom? As aulas que eu gravo, elas geralmente são curtas, assim, 50 minutos, 1 hora e 10 no máximo, assim, para que a aula não fique cansativa, não fique muito extensa, mas, assim, ao mesmo tempo que a aula é mais curta, né, na aula gravada, eu preciso da contrapartida de vocês. A contrapartida de vocês é assistir a aula com qualidade, anotando e copiando a matéria, né, os slides e tal, e depois recorrer ao livro, tirar alguma dúvida, mandar e-mail para mim com dúvidas, tudo bem? Então, mesma coisa agora, política fiscal expansionista. O que acontece? Você está expandindo através do quê? Através de investimento, através de gasto, né? A política fiscal atua nesses dois pontos, né? No I e no G. Então, expansionista, estou expandindo ou o gasto, ou eu estou expandindo investimento, tá bom? Ou eu estou reduzindo o tributo, eu quero expandir. Então, eu vou diminuir tributo, ou vou aumentar o gasto, tá certo? E a política fiscal contracionista é ao contrário. Eu vou aumentar a taxa de juros, eu quero menos investimento no momento, o país precisa de menos investimento no momento, ou eu vou aumentar a tributação, deixar as coisas mais caras, os impostos maiores, vou reduzir gasto do governo, né? Gasto do governo não é gasto pessoal do governo, gasto do governo é gasto do governo com a economia, com a população, tá bom? Então, mesma coisa da política monetária que a gente já viu, né? Política fiscal expansionista, isso quer expandir a demanda, tá? Então, é entendido quando o governo aumenta os gastos e ou reduz a taxa de juros, porque ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Então, como eu falei, a taxa de juros afeta diretamente o investimento, tá? A taxa de juros está atrelada ao investimento e a tributação está atrelada ao gasto, tá? Lembrem-se disso. Então, o governo pode atuar através da política fiscal expansionista, ele está expandindo, ele quer gastar mais, né? Como que ele aumenta gasto, ou reduz a taxa de juros, ou aumenta gasto e reduz a taxa de juros, tá? Ele pode fazer uma coisa ou outra, ou ambas, dependendo do que ele quer, dependendo do objetivo macroeconômico dele, tá bom? Com o intuito de estimular a economia, né? Então, assim, ele está aumentando o gasto, por exemplo, porque existe uma crise mundial, só que a gente quer que a crise mundial não chegue no Brasil. Então, vamos fazer uma política fiscal expansionista? Vamos aumentar o nosso gasto para estimular o consumo? Ok, isso é válido. Isso aconteceu em 2008, né, aqui no Brasil.
Teve a crise mundial em 2008, só que o Lula, inclusive, ele fez aquela carta aberta ao povo brasileiro, falando para as pessoas não ficarem tranquilas, isso é uma marola e tal, justamente para isso, né? Justamente para que ele se comprometendo a aumentar o gasto para estimular a economia para que a crise não atingisse a gente. E, de fato, aquela crise, ela chegou no Brasil de alguma forma, mas ela chegou muito mais leve do que em outros países foi, né? Porque aqui o governo continuou estimulando gastos, tá? Essa política tem um efeito dual, tudo bem? Ao mesmo tempo que incentiva a demanda, ela pode produzir inflação. Por quê? Porque o governo está lá gastando, 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 só que como ele está gastando, estimulando a demanda, estimulando o consumo, né, aquecendo a economia, ao mesmo tempo que a economia é muito aquecida, ela gera inflação, né? Vai chegar uma hora que as pessoas vão parar de produzir mais, elas vão continuar produzindo exatamente a mesma coisa, só que as faixas de preços daquele mesmo produto vai se elevando. O nome disso é inflação, né? O pacote de arroz era R$ 5, agora é 11, inflacionou, tá? Então, uma política fiscal expansionista e a monetária expansionista, né, qualquer uma das duas políticas expansionistas, em alguma medida, ela vai gerar inflação lá na frente, né? Se você fizer uma coisa meio sem freio, assim, uma coisa meio por mais tempo do que deveria, né? Então, isso estimula a inflação. E a inflação é um problema para a gente, né? Política fiscal contracionista. Caminha no sentido contrário do que eu falei para vocês agora, né? O governo reduz os gastos e também pode aumentar os impostos para desaquecer a economia. Então, é o contrário. O governo está desestimulando a demanda, ele quer reduzir o consumo, ele quer tirar a moeda de circulação, ele quer desaquecer a economia. Tá? Se, por exemplo, fez uma política expansionista, aqueceu muito a economia, começou a gerar inflação, o que o governo faz? Faz uma política fiscal contracionista, porque aí ele vai desaquecer a economia para a inflação voltar. Tudo bem? O objetivo dessa contração fiscal é controlar a inflação pela redução da demanda agregada da economia. O que é a demanda agregada da economia? O nosso Y, tá? O nosso Y, ele afeta diretamente, ele tem um processo de afetar o produto nacional, que é o PIB. Ele afeta diretamente a demanda da economia. E a função da política fiscal contracionista é desaquecer essa demanda da economia para que a gente consiga controlar a inflação. Tudo bem? Deixa eu tomar uma água aqui, eu estou falando bastante. Dívida pública. Bom, a dívida pública é entendida como uma dívida contraída pelo governo no mercado, né? O governo fez um empréstimo no mercado. Isso é dívida pública, né? Com agentes econômicos, com bancos, com investidores, com organismos financeiros nacional e internacional e outros governos, tanto faz. Tudo é dívida pública, tá? Ela possui os seguintes objetivos, né? O governo pega dinheiro emprestado com algum agente, para quê? Né? Antecipar a receita de imposto para financiar gastos maiores. Então, o governo quer fazer uma política fiscal expansionista, ele quer aumentar o gasto, ele quer antecipar a receita de imposto para conseguir gastar mais, tá? Financiar investimento social em infraestrutura, ele quer fazer um hospital novo, mas está sem verba no momento, ele vai lá e empresta dinheiro, tá? Acumular divisa estrangeira, né? Quanto mais dólar a gente tem na nossa economia, mais valorizada a nossa moeda fica, né? Quanto mais dólar a gente tem retido aqui com a gente, dentro do Brasil, mais valorizada é a moeda real, tá? Executar política econômica monetária, né? Porque a política monetária afeta diretamente a circulação, a entrada e a saída de dinheiro na economia, né? Então, nesse caso, a política econômica utilizada diretamente falando sobre a dívida pública e a política monetária. Tá? A dívida pública pode ser interna ou externa, depende do órgão credor. Né? Interna vai ser no Brasil, externa vai ser fora, mas isso é tranquilo. O setor público pode financiar suas necessidades por meio de dívida interna ou dívida externa, já falei ali. Dívida interna formada por dívida mobiliária, títulos emitidos pela União e dívida bancária. Tudo aqui dentro, né? Dívida externa, construída por empréstimos contraídos e emissões de título, tá? Geralmente, a dívida externa é uma coisa que não está no seu hall ali, né? Você não está pegando dinheiro emprestado com o seu vizinho, você está pegando dinheiro emprestado com alguém de fora, né? Então, essa é a nossa dívida externa. Alienação de ativos é o próximo ponto. Exemplo de alienação de ativo.
retira ou reduz um ativo de serviço, como venda de filial, por exemplo. Você tem uma empresa, você tem 10 filiais, você vendeu 3 filiais. Tá? Você está fazendo alienação de ativo. Então, o setor público ele pode financiar as suas próprias necessidades da dívida pública através desses 3 meios, né? Dívida interna, dívida externa e alienação de ativos. Tudo bem? Deixa eu ver se eu passei do... Superávit primário, superávit e déficit. Qual é o conceito de superávit e déficit? Superávit é quando você ganha mais do que gasta, te sobra um dinheiro mensal, você tem superávit, você está no verde, está tudo bem, você tem dinheiro sobrando. Déficit é o contrário, né? Déficit você ganha menos do que você gasta. Então, no final do mês, a conta não fechou, você está negativo. Esse é o déficit, tá? Então, superávit primário, alto recolhimento de imposto, causando um recebimento de imposto maior que o gasto. Então, o governo recolhe 10 de imposto e paga 8 de gasto. Opa, sobrou 2, superávit. Déficit, baixo recolhimento de imposto, causando um recebimento de imposto menor que o gasto. Mesma coisa, da forma contrária. O governo recolheu 8 de imposto, mas gastou 10. Opa, faltou 2 aí, ó. Déficit, tá? Déficit superávit primário. Por que primário? Porque são receitas não financeiras menos despesas não financeiras. Tudo bem? O resultado primário inclui todas as receitas e despesas realizadas pelo governo, menos as despesas com juros. Tudo bem? Por isso que é primário. Tem o secundário, tem outros, mas assim, é isso que a gente está vendo em relação à dívida pública de déficit superávit primário. Esses são os mais importantes para a gente nesse momento. Tá? Aí, falando ainda da dívida pública do governo, né, atingindo a dívida pública do governo, existem algumas regras da dívida, né, ainda dentro da política fiscal, tá? Tudo isso está dentro da política fiscal. A LDO, né, Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. O que é a LDO? Aprovado todo ano pelo Congresso, prevê o gasto para o exercício seguinte ao de sua aprovação e tem por objetivo principal orientar os governantes na elaboração dos orçamentos públicos e de investimento das empresas estatais. Então, o que o LDO faz? O governo assumiu. Nesse ano que ele assumiu, ele vai escrever tudo que ele vai gastar para o ano seguinte, tudo que ele vai gastar no ano que vem. Eu vou construir um hospital X, eu vou construir uma escola X, eu vou aumentar investimento na educação para o ano seguinte, tá? Esse ano ele escreveu essa LDO para 2022. 2022 ele vai escrever a LDO para 23 e assim sucessivamente, tá? Só que também tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem por objetivo instalar mecanismos de controle de endividamento e despesas públicas, estabelecendo normas voltadas a prevenir riscos e corrigir desvios que possam alterar o equilíbrio do orçamento público. Por quê? Porque tudo que ele colocou lá ele vai fazer o ano que vem, mas e se der uma zebra? E se der um problema? E se ele não colocou lá na LDO dele, só que o ano que vem ele vai ter que fazer? Exemplo, pandemia. Estava na LDO que ia entrar a pandemia 2020? Não. Estava na LDO 2019? Não estava. Então, assim, imprevistos acontecem, tá? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela entra como um mecanismo de controle. O governo, ele pode fazer o que não está na LDO, só que existe regra, existe limite, tem que ter um porquê, tá? Então, a lei de responsabilidade fiscal, ela entra por trás para ajustar o que não estava na LDO do ano anterior, mas vai ter que fazer, não tem jeito, né? Por exemplo, pagar o auxílio, esse auxílio da pandemia nesse período para as pessoas mais carentes, né? Então, assim, não estava na LDO de 2019 para pagar 2020, mas teve que fazer, não teve jeito, tá? Então, assim, imprevistos acontecem, por isso que a lei de responsabilidade fiscal ela entra para controlar e fiscalizar esse endividamento de última hora, que não era para ter acontecido. Tudo bem? Terceiro ponto, terceira política econômica que a gente tem hoje, política cambial. Política de câmbio, nós vamos mexer no mercado de câmbio. A gente primeiro mexeu no mercado monetário, a gente mexeu na moeda diretamente. No segundo, a gente mexeu na política fiscal, através da onde? Investimento e gasto. O gasto afeta o quê? Tributação. O investimento afeta o quê? Taxa de juros. Isso tem que estar fresco na cabeça de vocês, tá, pessoal? A política cambial está baseada na administração de taxa de câmbio, promovendo alterações nas cotas cambiais e nos controles das transações internacionais executadas no país. Ela deve ser administrada para evitar conflitos com outros agregados econômicos. Por exemplo, uma forte expansão de exportação, o Brasil está mandando muito produto para fora,
pode promover um crescimento acentuado da base monetária, ou seja, vai entrar muito dinheiro de uma vez, gerando pressão inflacionária na economia e prejudicando o controle dos juros. Se o Brasil expandir muito, de uma hora para outra, exportou muito e entrou muito dinheiro, isso vai gerar inflação na hora, tá? Porque ele não tinha uma base para conseguir receber esse capital todo de uma vez, tudo bem? Então, a política cambial, ela regula isso, tá? Ela é uma política econômica que ela regula o câmbio, então ela regula entrada e saída de dinheiro do país, tá? Então, a política monetária atua como? Atua por meio da moeda, circulação da moeda, velocidade de circulação da moeda. Para quê? Para controlar a inflação, para aquecer a economia, para desaquecer a economia. Para quê? Para atingir os macros econômicos agregados, né? Para bem-estar social, crescimento econômico, desenvolvimento, pleno emprego, etc. Política fiscal serve para quê? Para o mesmo objetivo que a política monetária, mas através do quê? Através de aumento ou redução de gastos do governo, através de aumento ou investimento de investimento, né? Aumento ou redução de investimento. O investimento diretamente pela taxa de juros e o governo e o gasto através diretamente da tributação. Política cambial é o terceiro ponto que faz a mesma coisa, tem o mesmo objetivo que a política monetária e que a política fiscal, porém ela atua como? Ela atua no mercado externo, né? Então ela atua nesse controle de entrada de dinheiro no Brasil e saída de dinheiro do Brasil, tá bom? Mais uma vez o modelo keynesiano da renda, mostrando aqui aonde que a política cambial atua. Ela atua aqui, ó, X e Y, X e M, tá? Exportação e importação. Ela atua no recebimento de dinheiro estrangeiro e na saída de dinheiro do Brasil para o mercado estrangeiro. Tudo bem? Ficou claro esses 3 pontos? Vamos continuar a cambiar aqui um pouquinho ainda. A principal característica do comércio internacional reside na utilização de diferentes moedas. Isso é bem óbvio para a gente, né? Representativos das economias envolvidas nas operações. Gera-se uma necessidade de fazer a conversibilidade de uma moeda em outra, definida pela taxa de câmbio. Tá, professor, mas o que é a taxa de câmbio? Taxa de câmbio expressa a relação entre a unidade de moeda a outra, né? Ou seja, uma relação entre valores das moedas. Por exemplo, o real frente ao euro, o dólar diante a libra e tá. Então, o real frente ao dólar hoje está, sei lá, 5,12, né? Com 5,12 reais, R$ 5,12 eu compro um dólar, tá? Essa é a paridade cambial. Tudo bem? O real desvaloriza, ele perde valor quando você precisa de mais reais para comprar a mesma quantidade de dólar, por exemplo. Então aqui você tem um câmbio desvalorizado. Ah, o dólar estava R$ 3, agora está 5. Opa, o nosso real desvalorizou frente ao dólar. Então a gente precisa, com R$ 3 a gente comprava um dólar. Agora com R$ 5 a gente compra o mesmo dólar. Então a nossa moeda, a moeda real, desvalorizou perante ao dólar. Nosso câmbio está desvalorizado perante ao dólar. Tudo bem? E o contrário é a mesma coisa. O real valoriza quando você precisa de menos reais para comprar a mesma quantidade de outra moeda, que é o dólar, por exemplo. Estou dando um exemplo. Nosso câmbio está valorizado. Se hoje eu preciso de R$ 5 para comprar um dólar, daqui a 2 meses, vamos supor, eu vou precisar de R$ 3 para comprar o mesmo um dólar, opa, o meu real valorizou. O câmbio valorizou perante ao dólar. Tudo bem? É meio confuso essa ideia de valorização e desvalorização, câmbio valorizado e desvalorizado, mas veja com calma que existe uma relação bem simples, tá? O real desvaloriza, ele perde valor, o câmbio perde valor quando você precisa de ter mais reais para comprar um dólar. E o contrário é válido. O real valoriza, ele ganha valor, né? O câmbio valoriza quando você precisa de menos reais para comprar o mesmo dólar. Tá? Tem uma relação inversa ali, né? Mais reais para comprar um dólar significa que desvalorizou. Menos reais para comprar um dólar significa que valorizou. Tá bom? Bom, só que existe 2 tipos de câmbio, basicamente, né? Câmbio fixo e flutuante. Esse flutuante também é chamado de flexível, então tanto faz, tá? Câmbio fixo, quando você tem um valor atrelado a algo fixo. É bem intuitivo. Ouro, dólar, por exemplo. O câmbio está fixo, está atrelado à reserva de dólar no país. Ah, está atrelado à reserva de ouro no país. Ele está fixo, o câmbio é aquele. Você não vai mexer, tá?
Quando ocorrem pressões para valorização ou desvalorização desse câmbio, o câmbio se ajusta com a quantidade de moeda negociada no mercado. Quando o câmbio está desvalorizado, outros países irão querer comprar a moeda mais barata. Aí o governo reduz a oferta de moeda no mercado cambial para manter essa paridade estabelecida. Então, na prática, o que acontece? O Brasil tem dinheiro, ele vende dinheiro e compra dinheiro, como qualquer outro país, né? Esse dinheiro do Brasil está onde? Está no mercado monetário, está no mercado está no mercado monetário, não tem outra palavra para dizer, na verdade. Esse dinheiro está no mercado de ações, mercado de capitais, tá? Então, o que acontece com o câmbio fixo? Quando existe alguma pressão para valorizar a nossa moeda, né, para desvalorizar, o real vai perder o valor, no câmbio fixo, o que o governo faz? Opa, está tendo uma pressão para desvalorizar a minha moeda. Eu vou lá e reduzo a minha oferta de moeda. Tipo, eu estava com R$1 vendendo no mercado financeiro, eu estava vendendo R$10 no mercado financeiro. Só que, pô, agora tá tendo uma pressão para desvalorizar a minha moeda. A minha moeda vai perder valor. Opa, eu vou tirar, não vai ser, então eu não vou ofertar R$10 não, eu vou ofertar 5. Entendeu? O câmbio é fixo, o governo mantém o câmbio fixo, porque ele trabalha na oferta da moeda que ele está oferecendo no mercado monetário, no mercado financeiro. Tá? Se o nosso câmbio brasileiro, né, o real, está com chance de desvalorizar, os outros países vão querer comprar, óbvio, porque vai ser mais barato para outro país comprar o real, se o real perder o valor, né? Então, outros países vão querer comprar. O que o governo faz, se ele não mexe no câmbio, ele vem e mexe na redução da oferta dessa moeda. Opa, não vai ser R$10 não, vou ofertar só 8, porque eu não posso mexer no câmbio, o meu câmbio é fixo, eu posso mexer só na oferta de moeda, tá? E o contrário é válido. Se a gente tem uma pressão para valorizar a nossa moeda, a gente vai aumentar a nossa oferta de moeda no mercado, porque se está mais valorizada, a gente vai querer vender mais, né? Isso é melhor para a gente. Então, é por isso que o câmbio é fixo, porque como você não consegue atuar em movimentar o câmbio, você movimenta a oferta da moeda que você está disponibilizando no mercado monetário, no mercado financeiro, tá bom? Câmbio flexível ou flutuante permite maior liberdade às economias na execução de políticas monetárias. Por quê? Porque o câmbio é flutuante, você consegue mexer nele, tá? Possui facilidade para tratar eventuais desequilíbrios econômicos e se altera rapidamente perante as variações de oferta e demanda pela moeda. Então, assim, você deixa lá. Geralmente o Brasil trabalha com um sistema de banda, né? Ele deixa uma banda superior e uma banda inferior. Então ele fica trabalhando dentro daquele limite, tá? Então, é de acordo com a oferta e com a demanda desse mercado, dessa moeda do real no mercado financeiro. Mas como o câmbio é flutuante, ele tem um sistema de banda que pode subir e descer até aquele ponto, é mais tranquilo, você tem maior liberdade para trabalhar em cima disso, tá? Você não precisa ficar aumentando e reduzindo a oferta de moeda porque o seu câmbio é fixo. O seu câmbio é flutuante, então dentro daquela faixa você consegue trabalhar, tá bom? Bom, câmbio fixo e câmbio flutuante, o que acontece? Esse gráfico é um gráfico de equilíbrio cambial, tá bom? É a primeira vez que eu mostro o gráfico para vocês aqui, eu acho. Não, acho que na primeira aula teve. O Ezinho, esse ponto E, é o equilíbrio, tá? No eixo Y, a gente tem a taxa de câmbio e no eixo X, a quantidade de moeda. Quantidade de moeda o quê? De moeda que a gente tem real no mercado financeiro, no mercado monetário, tá? Então, esse é o equilíbrio cambial nosso, né, brasileiro. Aqui a gente tem o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É a intersecção entre a oferta de divisa e a demanda por divisa. Ou seja, o Brasil está ofertando exatamente a mesma quantidade de moeda no mercado que o mercado quer comprar. Então, o Brasil está ofertando esse ponto, essa quantidade de moeda aqui, ó, a essa taxa de câmbio. E os outros países que vão querer comprar o real, eles estão aceitando comprar o real a essa quantidade, a essa taxa. Por isso que é equilíbrio. Equilíbrio é quando ambas as partes se cruzam, né? Quando o que está comprando quer comprar aquele preço, aquela quantidade, e o que está vendendo quer comprar aquele preço naquela quantidade. Então, nesse ponto E, a gente tem o equilíbrio do mercado cambial. A mesma quantidade e a taxa de câmbio que a gente quer vender, as outras pessoas estão querendo comprar, deu match, tá? Só que o câmbio, como qualquer outra oferta e demanda, ele desequilibra, né? Ele não vai ficar aqui para sempre.
então ele vai andar. Se a nossa oferta de divisa aumentar, a gente vai andar ao longo dessa curva para cá, por exemplo, né? Aí saiu de uma situação de equilíbrio. Então agora, nesse ponto E1, a gente quer vender uma quantidade um pouquinho maior, só que com preço, com uma taxa de câmbio bem mais alta, tá? O E1 é a oferta acima da demanda, forçando uma desvalorização da taxa de câmbio. Quando eu estou oferecendo um E1, eu quero que a minha moeda desvalorize, tá? Eu quero que minha taxa de câmbio desvalorize. Quando eu ando do meu equilíbrio para baixo da oferta, oferta acima da demanda. O E1 é a oferta acima da demanda, tá? Então a gente tem mais, nesse ponto 1, a gente tem mais oferta. Ai, passei. Nesse ponto E1, a gente tem mais oferta do que demanda. A nossa oferta está aqui e a nossa demanda ainda está aqui atrás, né? A gente saiu do equilíbrio. Então isso força uma desvalorização da taxa de câmbio, tá? Quando a gente está na situação E2, nesse ponto aqui, que a gente saiu do equilíbrio e andou para cá, a gente tem uma situação que a demanda está acima da oferta, tá? Porque a demanda agora está aqui e a oferta está aqui atrás ainda, tá? Está nessa linha aqui ainda, ó. E a gente já está nesse ponto, forçando uma valorização da taxa de câmbio. Então, igual o mercado de oferta e demanda, o câmbio também fica desequilibrando e equilibrando toda hora. De acordo com o quê? De acordo com a compra de moeda por outros países, de acordo com a venda de moeda do Brasil. No câmbio fixo, o Brasil ele não mexe no câmbio e mexe diretamente na oferta e na demanda por moeda. Tá? No câmbio flutuante, o Brasil adota o sistema de bandas cambiais, que ele deixa uma faixa onde pode ser atuado essa oferta de mercado de oferta e demanda por moeda. Tudo bem? Agora, câmbio fixo e flutuante. O câmbio flutuante é o atual regime adotado na economia, igual eu falei para vocês. Ele tem um sistema de banda, então ele bateu na banda superior ou na banda inferior, ele ainda está dentro da meta. Tá? Não está prevista a obrigação do governo de intervir no mercado, sendo as cotações da moeda fixa livre interação entre as forças de oferta e demanda. Eu acabei de explicar para vocês. Ou seja, não há obrigação em manter o câmbio fixo. O câmbio é flutuante, está tudo certo. Tá? Quanto mais dólar entra na economia, né, então está vindo dinheiro para cá, dólar entrando no Brasil. Empresa, investimento, turismo, qualquer uma dessas coisas. Menor o seu valor em relação à moeda nacional. Ou seja, igual eu já falei para vocês lá atrás, quanto mais dólar entra na economia, mais valorizado o nosso real fica, porque a gente está deixando o dólar preso aqui. Quanto mais dólar tem fora, mais desvalorizada é a nossa moeda. Quanto mais dólar entra, mais valorizada é a nossa moeda. Tá? O contrário também é válido. Se o dólar sair da economia, maior a desvalorização. Por quê? Porque para a nossa moeda valorizar, a gente tem que ter dólar aqui com a gente. Né? Não adianta ter dólar nos Estados Unidos. O dólar tem que estar aqui, ele tem que ter entrado na nossa economia. Se o dólar está aqui, a nossa moeda valoriza. Se o dólar saiu, a nossa moeda desvaloriza. Só que o Brasil, o governo atua nisso também. Às vezes ele precisa desvalorizar o câmbio, às vezes ele precisa valorizar o câmbio. Para quê? Tudo isso é ajuste de política econômica. É a mesma coisa da política fiscal expansionista e contracionista, da política monetária expansionista e contracionista. O câmbio ele faz a mesma coisa, né? O mercado cambial faz a mesma coisa. Política expansionista ou contracionista. Expansionista, ele quer valorizar a taxa de câmbio. Contracionista, ele quer reduzir a taxa de câmbio. Tá bom? É a mesma coisa, as três políticas possuem basicamente os mesmos objetivos, elas possuem instrumentos diferentes para se trabalhar, mas num objetivo final igual. Tudo bem? Tá, só que agora a gente vai falar do último ponto dessa aula, tá? Inflação brasileira. Mas o que é inflação mesmo? Aumento contínuo e generalizado dos preços de bens e serviços no mercado. O pacote de arroz era R$5, agora está 11. Inflação. Tá? É o mesmo arroz, é o mesmo pacote de arroz, ele está mais que o dobro do preço. E por que existe inflação? Como que a inflação acontece? Você fez uma política monetária expansionista, aqueceu muito a economia, não tem mais coisa para aumentar, você não consegue produzir mais arroz, mais feijão, mais carro, mais geladeira, você já está na capacidade máxima de produção. O que a gente aumenta? Preço. Vai aumentando o preço com a mesma quantidade. Para quê? Porque a economia desaquece. Tá? Então, a inflação é uma medida, né, para que a gente vê que a economia está muito aquecida.
tá? Então, tá tendo inflação significa que a economia está bastante aquecida. Opa, vamos desaquecer a economia. Política monetária contracionista, política fiscal contracionista, política cambial contracionista, tá? A primeira consequência da inflação que a gente vê é a perda da capacidade de poder de compra. Esse é óbvio da gente, né? Porque a gente ia no mercado com 100 reais, a gente comprava 1 milhão de coisas. Agora a gente vai no mercado com os mesmos 100 reais, a gente compra 3 coisinhas. Isso a gente vê que é inflação, né? A gente perde poder de compra, a gente com a mesma quantidade de dinheiro consegue acessar menos coisas, tá bom? Um carro mais caro, móveis eletrodomésticos mais caro, faz com que as pessoas demandem menos. Ah, eu ia trocar de carro, mas nossa, então, os carros hoje em dia estão muito caros, eu não vou trocar. É isso, tá bom? Sobre a inflação brasileira, né? Como que a gente mede a inflação brasileira? Cada economia mede a sua inflação através de um índice geral de preço, tá? Que acompanha as variações de uma cesta. O que é uma cesta? É toda a alocação de bens que você quer. Você quer comprar um carro, você quer comprar uma geladeira, você quer comprar comida, você quer pagar a escola dos seus filhos. É toda a alocação de bens que você faz ali, tá? De acordo com a sua renda. Quando toda aquela mesma cesta de bens fica mais cara, é que está inflacionado, né? Que você está tendo o mesmo consumo, só que está mais caro hoje. No Brasil, a gente tem o IGP, né, que é o Índice Geral de Preço, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas mensalmente. E esse valor é publicado mensalmente, né, tem domínio público. Então, no IGP, é o Índice Geral de Preço, aqui tem vários tipos de IGP, porque eles medem preços diferentes, tá? O IGPM é o Índice Geral de Preços de Mercado, que é o que a gente usa, é o principal que a gente usa da inflação. Tem o de disponibilidade interna, tem o de geral de preço do consumidor, tem o índice de preço por atacado, tem o índice de preço nacional, o consumidor, enfim. Aqui eu tenho uma tabelinha de cada um, tá? O IPCA mais relevante do ponto de vista de política econômica, sendo o índice de preço selecionado pelo Conselho Monetário Nacional, CMN, como referência para o sistema de meta de inflação implementado no Brasil em 99. O NPC, mais utilizado em dissídios salariais, pois mede a variação de preços para quem está na faixa salarial de até 6 salários mínimos. O IGPDI, né? O DI é esse aqui, ó, disponibilidade interna. Bastante tradicional. Sua história remonta a 1944 e foi no passado a medida oficial da inflação no Brasil. Nos dias atuais, o índice é usado contratualmente para a correção de determinados preços administrados. Tá? Então, ele não é usado hoje, né? Só para preço administrado, mas o que a gente usa mais hoje é o IPCA e o GPM. Tá? O GPM é um índice geral de preço de mercado, é o índice mais utilizado como indexador financeiro, principalmente para título da dívida pública federal. Expliquei lá para vocês ali atrás o que é público. Também corrige preços administrados. Foi criado em 89 pelo mercado financeiro com o intuito de ser um índice mais independente e livre de interferência governamental. E ele é bem usado, né? O IPCA e o IGPM são os mais, assim. E a FIP é basicamente para veículo, né? A gente tem bastante para veículo. Apesar de restrito ao município de São Paulo, tem peculiaridades metodológicas de divulgação que reforçam sua importância. Então, o IPC, FIP, é aquela tabelinha de carro que a gente entra para ver quanto que o nosso carro vale hoje, tá? Você coloca lá o ano, o modelo, a marca, lá, e ele sai o preço de mercado do carro, quanto que vale na FIP, tá? Beleza. O crescimento da economia, continuando falando de inflação, né? O crescimento da economia e a inflação não deve seguir a mesma tendência, né? Se a economia está crescendo, a inflação está estabilizada. Se a inflação começou a crescer, quer dizer que a economia travou, o crescimento travou, tá? Ela não anda junto, né? Basicamente. Não deve seguir na mesma tendência, sob pena de provocar desequilíbrio na atividade, né? Se você tem um crescimento econômico com uma inflação muito alta, você está expandindo sua capacidade produtiva, você está expandindo o seu PIB, só que ao mesmo tempo você está expandindo a inflação. Então, no final das contas, você está atrapalhando as coisas, né? Os investidores internacionais, banco, fundo de pensão, fundo de investimento, empresas multinacionais, priorizam países que apresentam estáveis indicativos de crescimento econômico, evolução do PIB, por exemplo, e baixo nível de inflação. Então, a ideia, a meta de inflação que a gente tem no Brasil é ter um crescimento e uma inflação estabilizada com crescimento econômico. Nunca o contrário, nunca inflação e baixo crescimento, e nunca os dois subindo junto, inflação e crescimento. Isso não é interessante para a gente, né? Para a gente atingir as nossas metas macroeconômicas, a gente tem que estabilizar isso, porque como que a gente atrai investimento de fora? Eles vão ver que o Brasil é um país confiável como?
quando eles veem que o Brasil tem um crescimento contínuo, anual, eles veem que a inflação está controlada, tá? Se a gente olhar para os anos 80, por exemplo, que a inflação era absurdamente alta de um dia para o outro, não era nada legal para o Brasil. Você ia no mercado hoje e amanhã já estava tudo mais caro, você tinha que fazer compra no dia que você recebia seu salário, porque no dia seguinte já estava tudo mais caro, você não conseguia comprar nada. Então a inflação não era nem no plano real ainda, era antes, né? Era cruzeiro, cruzado, cruzado novo. Então. Mas a gente já tem um exemplo de inflações gigantescas no Brasil e a gente já sabe que naquela época estava tudo muito ruim, estava um caos, assim, né? Então a inflação gera caos, pensem nisso. Bom, tem duas inflações basicamente que a gente vai abordar também, né? Falando ainda de inflação brasileira. Numa visão mais clássica, a inflação pode ser causada pelo lado dos custos, pelo lado da demanda ou por uma conjugação dos dois fatores. Ou seja, então existe uma inflação de custo, uma inflação de demanda ou um pouquinho de cada, tá? A inflação de custo é um processo de elevação da taxa de juros, salário, câmbio, etc. Então, a inflação de custo, o que acontece? Você tem elevação da taxa de juros, então não está interessante investir, né, no Brasil, não está interessante aplicar dinheiro, a economia não compensa, né? Assim, tem muita especulação no mercado, então essa inflação de custo é elevação da taxa de juros, salário, câmbio. Então, esse tipo de inflação é uma das visões, é um tipo de inflação que é visto. Tá? A inflação de demanda, por outro lado, é determinada pela expansão dos meios de pagamento acima da capacidade de crescimento apresentada pela economia. Ou seja, tem muita moeda em circulação, só que o Brasil não consegue manter essa quantidade de moeda em circulação. O que acontece? Inflação. Tá? Então, a inflação de demanda, geralmente, é a mais fácil de acontecer para a gente. Né? A inflação de demanda é o que mais a gente vê no jornal. A inflação aumentou, não sei o quê. É inflação de demanda, tá? Quando o jornal fala da inflação, ele está falando da inflação de demanda. Por quê? Porque é a expansão dos meios de pagamento quando o Brasil não tem capacidade de suportar aquela expansão. A economia está muito aquecida, tem muito dinheiro na economia, tem muito dinheiro circulando, numa velocidade muito grande. Inflação. Inflação do quê? Inflação de demanda, tá? Tem um excesso de recursos na economia, um excesso de recursos em oferta na economia. Tem muita moeda, tem muita liquidez, tá? Então, quando a gente vê no jornal, a inflação esse mês fechou em tanto, inflação de demanda, tá? Ela é mais importante para a gente nesse momento. Quando a gente fala de inflação brasileira, que a gente fala de expansão de meio de pagamento, redução do meio de pagamento, é inflação de demanda, tudo bem? Para combater a inflação, as autoridades monetárias podem também decretar intervenções sobre o câmbio e controlar preços e salários, reduzindo a capacidade de negociação de certos agentes, como sindicatos e grandes empresas. Então, o combate da inflação desaquece a economia, aumenta tributo, né? Você tem que fazer alguma coisa, desvalorizar o seu câmbio, você tem que fazer alguma coisa para desacelerar aquele processo todo. O Brasil está muito acelerado, a inflação está subindo muito alto, muito rápido. Então, assim, vamos dar uma esfriada nas coisas. Se a gente vai mexer no câmbio, desvaloriza o câmbio. A gente vai mexer na política monetária, tira moeda de circulação, vende título. A gente vai atuar por meio de política fiscal. Olha, aumenta a taxa de juros, tá? Para desestimular investimento. Reduz o gasto, aumenta o tributo, tá bom? Então, assim, controle da inflação a gente consegue fazer por meio dessas três políticas econômicas: política monetária, política fiscal e política cambial. O objetivo delas é o mesmo: atingir objetivos macroeconômicos, bem-estar social, pleno emprego, distribuição de renda, melhor qualidade de vida, etc. Todas elas têm o mesmo objetivo, só que cada uma consegue trabalhar em um determinado ponto. Tá? Você consegue fazer ao mesmo tempo uma política fiscal, uma monetária e uma cambial? Consegue, né? Não é uma depois outra, depois outra, depois outra. Tudo depende da estratégia do governo para crescimento econômico, para desenvolvimento econômico. Tá bom? Bom, gente, o que eu tinha que falar para vocês era isso, tá? A tarefa dessa semana, depois de você assistir esse vídeo, vá para o capítulo 2, leia o capítulo 2, faça um fichamento do capítulo 2
entendam, tirem dúvida comigo, mandem e-mail para mim. Professor, eu não entendi esse ponto, você pode me explicar? Posso. Mandem e-mail para mim, tá? Aqui na aula de hoje eu não falei sobre planos econômicos, crise 2008 e crise no Brasil. Esses 3 são os últimos pontos do capítulo 2. Mas ele faz parte do conteúdo, eu só não quis trazer ele aqui, porque assim, eu ia ficar lendo aqui para vocês e é mais fácil você ler no livro, é mais rápido, entendeu? Se eu ficar falando aqui, o vídeo ia se estender mais ainda, tá? Então, assim, isso aqui faz parte do conteúdo. Então, assim, eu preciso que vocês façam os fichamentos desses 3 pontos que eu não trouxe na aula de hoje. Eu preciso que vocês estudem essa matéria, porque isso é matéria dada, tá? Então, assim, eu posso perguntar de algum determinado plano econômico, por exemplo, na NAP 1 de vocês, tá bom? Fale sobre a crise de 2008, pode ser uma pergunta da prova. Então, assim, é conteúdo dado, porque está ali no livro, uns trechinhos pequenininhos explicando mais ou menos como que aconteceu. E aquilo é suficiente que vocês entendam, tá? Vocês não precisam se aprofundar, o que está no livro já é suficiente. Tudo bem? Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, manda e-mail para mim, que eu respondo, eu tiro dúvida, a gente faz um meet, se vocês quiserem, eu explico algum ponto que ficou meio nebuloso na cabeça de vocês, tudo bem? Obrigado pela atenção de todo mundo, até a próxima aula, tenham uma boa semana, estudem, tá? Mandem e-mail para mim, tirem dúvidas, tá? A NAP 1 já está se aproximando, já é mês que vem agora, a gente tem um mês, basicamente, até a NAP, já está se aproximando a nossa NAP, então, assim, deixe o conteúdo em dia, não deixe para estudar de última hora, não deixe para estudar faltando 2 dias, no dia antes, no dia da prova, porque não vai dar tempo, tá? É muito conteúdo, vocês perceberam que eu tenho que correr com o conteúdo, porque é muita coisa que eu estou passando para vocês, e tem que ser assim, não tem jeito. A nossa carga horária está reduzida, né? Eu estou gravando um vídeo de 1 hora, mais ou menos, para vocês, mas, assim, no presencial eu ia ficar 4 horas falando para vocês sobre cada assunto, entendeu? Então, assim, no vídeo eu dou uma pincelada do que é, eu explico para vocês o que é, mas vocês têm que recorrer ao livro, vocês têm que tirar dúvida comigo, tudo bem? Então, eu vou interromper a minha gravação da aula aqui. Essa foi a aula assíncrona 3, aula dessa semana, tá bom? Fiquem bem todos, tá? Fiquem com Deus. Podem me procurar, mandem mensagem, tá bom? Tchauzinho, pessoal.